A gravação foi iniciada e hoje, no dia 29 de junho de 2023, a gente vai fazer o primeiro encontro do Clube de Leitura sobre o livro do Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos, né? Como a gente já tinha adiantado, eu vou até destacar aqui a minha imagem. Eu acho que vale a pena nesse novo momento, especialmente porque a gente recebeu muitas pessoas novas, tem pessoas que estão participando, outras que estavam mais engajadas, outras menos engajadas, e acho que esse é o momento justamente da gente esclarecer algumas coisas, né? O Clube de Leitura surgiu no passado com uma ideia de um curso mais específico, mais técnico. Ele era de teoria do direito e de filosofia do direito no passado. E com o crescimento do perfil no Instagram e da heterogeneidade desse público interessado em conhecimento, eu acabei relançando o clube com essa cara, com uma cara que tenha livros clássicos, que todos possam ler, e que ainda que tenha algum que seja uma literatura um pouco mais teórica, mais técnica, isso possa agregar para qualquer área de conhecimento. Para um arquiteto, para um engenheiro, para um dentista, para uma médica, para uma nutricionista, para um advogado, para um contador, enfim, qualquer área de conhecimento pudesse crescer ou desenvolver determinados saberes dentro desse cronograma de leitura, né? A minha ideia é estabelecer um cronograma possível, né? E vai ter sempre um grupo de textos, alguns mais longos, outros mais curtos, alguns romances da literatura mundial, outros livros que a gente tem mais relacionamento ou conhece menos, mas todos eles que conversem com um eixo temático. A minha ideia é ler o Ítalo Calvino nesse relaxamento. A gente veio de 2 textos densos em termos de informação. Foi o Novo Iluminismo e Chutando a Escada, então a gente tinha muita estatística, muitos dados históricos, e isso fez com que a gente tivesse, assim, completamente imersos naquele ambiente técnico, de uma literatura teórica, mas uma literatura mais técnica. E também que conversa muito com esse momento histórico contemporâneo, com um pezinho nos fatos históricos. Mas, enfim. E daí eu falei, julho seria um mês de férias. E daí eu resolvi não dar férias. Então, assim, por que a gente não dá férias? Porque hábitos que a gente desenvolve, a gente pode até tirar alguns dias de folga, mas normalmente os hábitos, eles seguem com a gente. Como fazer uma atividade física, quem está na praia vai fazer uma caminhada, como quem está lendo vai encontrar um momento na rede, no sofá, na televisão, vai desligar a televisão e vai ler um pouquinho. E é esse exercício de minutos por dia que fazem com que a gente, de fato, coloque um hábito na nossa vida. E se ler é o hábito que a gente quer para sempre e quer cada vez mais apurar de modo que a gente sinta falta, eu falei, a gente não pode dar férias. Por isso que eu resolvi um texto como esse do Ítalo Calvino, tá? Esse texto do Ítalo Calvino, ele é especial porque ele é um texto, uma reunião de 36 ensaios. Então, significa que são 36 ensaios completamente independentes entre si. De modo que vocês podem ler o último, ler o do meio, abrir agora e ler o que tiver. Vocês podem, nessa semana, não ter conseguido ler tudo, e a gente sabe que hoje a gente ainda está no meio do cronograma, então é natural que alguém não tenha terminado o cronograma da primeira semana, mas o que eu não queria é que vocês ficassem 2, 3 semanas sem me encontrar, que isso não seria razoável, então a gente só vai ficar uma semana sem se ver, e isso faz com que tenha alguma liberdade. Muitos desses textos aqui, ou a maioria deles, ou quase todos, ou integralmente, ninguém leu. Então, assim, eu não li esses clássicos. Aí você já começa com a primeira reflexão do primeiro ensaio, diz assim, nossa, e agora? Eu fico com vergonha ou não fico com vergonha? Eu digo, estou relendo, eu já sabia, ou eu vou falar a verdade? Eu acho que aqui a gente tem que falar a verdade. Acho que a gente tem que dizer assim, eu não li. E o Calvino dá esse conforto para a gente, dizer assim, olha, eu sei que você pode se constranger. Esse prefixo reiterativo re normalmente é usado para você esconder a sua própria vergonha de nunca ter lido. E aqui a gente vai dizer, olha, eu acho que eu não li nenhum. Eu, honestamente, eu acho que eu não li nenhum desses clássicos. E se li aqui eu não lembro todos. Mas, na verdade, você olha e faz assim, meu Deus, eu não li nada, então eu sou praticamente uma... Mas isso aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem um grupo de ensaios dele, que vai tratar de alguns textos, que ele entende dentro do filtro dele que são clássicos. Por exemplo, não tem Fernando Pessoa aqui. Eu acho que numa seleção minha teria Saramago, por exemplo. Então, assim, cada um tem a sua seleção de clássicos, dos livros que tocam a nossa alma. E dentro das características que o Italo Calvino trouxe aqui,
Ele disse vários deles que nunca entregam uma mensagem completa, ele sempre entrega algo novo, a depender do momento da nossa vida, o momento que estejamos lendo esses textos. Então, às vezes, existem clássicos para mim que têm uma coincidência com o senso comum, e tem outros que não necessariamente, mas é um livro que é meu, faz parte da minha vida, faz parte da minha história, me faz refletir. Por isso que eu acho que essa lista aqui é de Calvino, mas ela não precisa ser uma lista minha, necessariamente. Dá vontade de ler, depois dos ensaios, todos eles, né? Alguns tocam, assim, a gente em momentos muito sensíveis. E por isso que eu queria que esse primeiro momento, essas 60 páginas, 50 páginas, esses 5 ensaios que a gente acabou vendo aqui, ou está lendo ainda, a gente pudesse... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 ensaios. E assim, eu vou corrigir o cronograma, só para que tranquilize. Se vocês tiverem outra edição, eu vou corrigir para colocar o nome dos ensaios e não as páginas. E fiquem tranquilos em relação a isso que eu vou fazer. O meu primeiro ponto de atenção, portanto, podem ler livremente. Se vocês não conseguiram completar a semana inteira, eu recomendo que vocês acompanhem o cronograma. Então, por exemplo, eu consegui ler dos que tem aqui, dos 6, eu consegui ler 4, e já chegou a outra semana, o outro cronograma, eu não consegui. Siga o cronograma. Pule 2, marque que você pulou 2 e siga o cronograma. E por que isso? Porque se você não fizer isso, apesar da independência desses, se você não fizer isso, você pode se desestimular e vir aqui encontrar comigo, porque você não vai se conectar com nada do que eu vou dizer, e aí você não vem na semana porque você tá... E aí você não vai aparecer mais. Porque você está desconectado com o conteúdo, ou pelo menos você não acompanhou o ritmo. Então, não atrasar é ótimo, mas não atrasar é possível. E se for assim, como são capítulos independentes, tente seguir o cronograma, ainda que você pule algum por uma questão de dificuldade, não conseguiu cumprir. Essa é a minha recomendação, para que vocês não deixem de assistir o vídeo, se vocês não puderem estar no evento online, para que vocês possam realmente se envolver com a leitura e não deixar passar, tá? Um outro ponto de reflexão é que eu falei até no WhatsApp, que eu acho que é assim, o que esses ensaios trazem? Esses ensaios não trazem os motivos para que a gente leia os clássicos. Não no sentido, eu estou falando roteiro, sumarizado, recomendações. Não é um livro de recomendações. Tanto que, por ser uma coletânea de ensaios publicados em momentos diferentes, esse nome foi atribuído por conta do primeiro ensaio do Ítalo Calvino, que significa as razões para que se leia um clássico, e para ele, dentro de cada um daqueles ensaios, os pontos que tocaram o Ítalo Calvino de alguma maneira. Então, eu acho que quando a gente lê os ensaios, a gente entende um pouco do ambiente em que aquelas histórias aconteciam e os pontos de maior sensibilidade que tocaram o coração do Ítalo Calvino. Então, ali ele não vai dizer assim, leia por isso, leia por aquilo, faz sentido isso. O que o Ítalo Calvino faz é, dentro da sensibilidade, dentro da sensibilidade dele, os pontos que tocaram o coração dele. Ficou claro aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém levanta a mão? Alguém quer interagir comigo? Fiquem à vontade, tá? Não se sintam constrangidos. Bom, esse é um outro texto que, por conta de ser uma série de ensaios, deixa eu deixar a Letícia entrar, ele, na prática, vai dizer o seguinte para a gente: eu consigo fazer um handout disso aqui? Eu consigo fazer uma leitura estrutural disso daqui? Aí eu vou dizer assim, tecnicamente não. Mas o que eu recomendo que seja feito, tá? É assim, do primeiro, eu acho que tem várias questões, né? Tem várias questões do primeiro capítulo que são realmente apontamentos de circunstâncias que envolvem os clássicos e o desafio de enfrentá-los, a gente vai passar por eles. Mas nos livros em si, é muito natural, nos livros não, nos ensaios, que as 2 primeiras páginas seja um ambiente completamente desconhecido, as 2 primeiras páginas de cada ensaio. Por uma razão muito simples, se você não lê o texto, até você se conectar com o nome dos personagens, o que acontecia, se ambientar minimamente ao contexto, tudo aquilo fica ainda muito tumultuado na nossa mente. Então é natural que se ache difícil a leitura nas primeiras 2 páginas, porque é um momento de ambientação com aqueles personagens.
Mas depois a gente vai sentindo sobre qual que é a pauta e quais são os pontos sensíveis. E normalmente isso está na parte final dos ensaios. E como eles são muito curtinhos, de algum modo a gente consegue se conectar com esses vínculos muito facilmente. Então, eu vou entender exatamente o que aconteceu aqui em Xenofonte, nesse capítulo do Xenofonte, do Ovídio e a contiguidade universal. Eu vou conseguir entender exatamente? Não. Não vai porque você não lê o texto. Mas você vai conseguir ambientar os personagens, identificar o contexto histórico, e de algum modo você, ou pelo menos não o contexto histórico em si, com demarcação de séculos, de datas, mas você vai conseguir entender se era um período de guerra, quais eram os pontos sensíveis daquela disputa, daqueles duelos ou dualidades. Você vai sentir ainda qual é o ponto que tocou o coração do Ítalo Calvino. Tocar o coração no sentido que comunicou com ele, com tamanha sensibilidade, que fez com que ele mencionasse, que é um clássico. Então, vai ser difícil? Vai ser difícil, porque a gente está lendo sobre aquilo que a gente nunca ouviu falar, histórias que a gente não leu antes. Mas você vai conseguir avançar? Vai, porque você tem que ter essa noção de que você se ambienta e segue adiante para entender os pontos sensíveis. Se eu pudesse recomendar, eu pediria para que vocês pegassem um caderno, que todos os inscritos no clube vai receber um caderno FHG para isso, para a moda antiga, pegar lá um lápis e dizer assim, dentro desse livro, do primeiro capítulo, quais são os pontos que me chamaram a atenção? Talvez os bullet points do ensaio 1 sejam suficientes para a gente refletir sobre ele. No ensaio 2, por exemplo, quem são os personagens? Qual é o autor definido? E qual é o ponto sensível trazido aqui? E eu vou tentar fazer isso com vocês, por exemplo, quando ele pensa em Odisseia. Então, assim, tem aqui, o livro qual é? Odisseia. E aí a gente vai dizer quais são os personagens. A gente já vai identificando aqui. Tem Penélope, tem Nestor, tem Menelau. A gente vai deixar ali aquele grupo. E depois vai entrar nos pontos sensíveis que essa história começa. Em bullet points, só para se um dia a gente precisar revisitar esse conteúdo, de algum modo está na nossa mente, está na nossa memória, como um produto que a gente pode visitar de vez em quando, que é a função do handout. Então, quem não sabe o que é handout, ou quem entrou agora, é o resultado de uma leitura estrutural. Leitura estrutural é quando a gente está diante de textos filosóficos ou textos técnicos, a gente consegue meio que construir um sumário, né, sequenciado daquilo que são os argumentos do autor, sem colocar nossa opinião, como a gente faz em resumos, sem colocar paráfrases, fazer uma conversação de autor. Não é isso que a gente faz numa leitura estrutural, é olhar e dizer qual é o principal argumento aqui. E aí a gente vai lá e compõe uma estrutura. Todos os livros que merecem esse handout, eu compartilho o meu handout em andamento, que quem tem aí o Padlet viu, meu handout do livro anterior, o do Chutando a Escada está praticamente completo. O do Novo Iluminismo, eu fiz alguns handouts de alguns textos, porque são 600 páginas, e o handout ele ocupa mais tempo no nosso trabalho do que a própria leitura, porque ele é uma releitura com uma estrutura, então por isso que ele demanda mais, tá? E hoje, então, a nossa conversa é esse texto. Eu acho também que uma outra coisa positiva que esse texto traz é que ele traz o repertório de um ambiente literário que não é o nosso repertório habitual. Então, por exemplo, imagina, Flávia, eu estou reunindo textos dentro desse clube de leitura que, para mim, são clássicos que as pessoas deveriam ler e eu preciso ler. Então, dentro desse meu filtro, eu vou trazer quem? Eu vou trazer uma reflexão de Kafka em Metamorfose, eu vou trazer Humberto Eco, eu vou trazer um pouco de uma discussão entre Chomsky e Foucault. A gente vai pensar um pouquinho sobre aspectos de liderança com Henry Kissinger. E aí, assim, essa minha seleção, ela é proveitosa no seguinte sentido, eu vou tentar dar para vocês aquilo que vocês não escolheriam de maneira automática, porque talvez não está no universo literário de vocês. Cada um tem um contexto, cada um tem uma escolha, cada um tem um ambiente. E se deparar com 36 ensaios que trazem a seleção de um grande autor da literatura mundial, é também ampliar um pouco do nosso repertório em relação a determinados textos, criando eventualmente uma curiosidade, criando uma vontade de ler esses textos, ou simplesmente tomando conhecimento da existência deles. Para quando a gente chegar, por exemplo, na livraria, aqui em São Paulo, em qualquer lugar, e olhar aquela edição nova comentada do Odisseia, da Companhia das Letras, você olha e faz parte do meu repertório. Não era só alguma coisa que eu ouvi dizer. Eu vi aspectos que Italo Calvino mencionou que são excelentes. Eu vou querer ver, eu vou querer ler.
e você ganha, pelo conhecimento, pelo acesso desse repertório, você ganha uma certa intimidade com aquilo que você não conhecia antes. E acho que esse também é o grande valor desse caminho, né? Desse texto aqui. Então, vai ser difícil em algum momento? Vai. Leiam a sequência cronológica do cronograma como sugestão, mas se por acaso vocês estiverem muito atrasados com o cronograma, siga o cronograma e passe adiante, tá? Sempre indique em cada um dos ensaios o pouco que você conseguir dos personagens e da mensagem principal e do ponto mais sensível, para saber se é exatamente o tipo de texto com o qual você se identifica. Eu, quando, por exemplo, vou para uma livraria, eu sempre busco textos existenciais, textos que tocam o meu espírito, textos que me fazem refletir. Então, tenho livros que eu adoro, como esse que eu tenho divulgado nas redes sociais, que é o livro do Desassossego, tenho A Elegância do Ouriço, os livros de Dostoiévski, que tem essa função, como Memórias do Subterrâneo, e tantas outros livros com os quais eu me identifico. Então, assim, são espécies de livros. Mas vamos lá. Então, também se tranquilizem quem vai assistir, que hoje, quinta-feira, 29, a gente ainda está no meio do cronograma, então vocês podem não ter lido os 2 últimos, os 3 últimos, porque a gente não está atrasado, tá? Então, essa conversa é uma conversa inaugural. E aí, a primeira menção, se alguém quiser falar, levanta a mão, se alguém quiser falar, coloca a mão, coloca o comentário. Isso daqui é para ser um ambiente de conversa mesmo também, tá? E eu vou disponibilizar esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar lá na plataforma, no nosso Padlet, nesse mês de julho até o dia 23, vai ficar tudo ali naquele link, e para que vocês possam também ter acesso, tá? Nas 2 plataformas, no Hotmart, para quem já é assinante, e no Padlet, todo esse conteúdo do Porquê Ler os Clássicos também vai ficar lá disponível, para que vocês acessem. A primeira reflexão que ele faz no ensaio 1, que eu acho que é o grande ensaio desse livro, os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca estou lendo. Primeiro porque existe, ele já fala, nesse prefixo reiterativo, existe como se fosse uma hipocrisia, que é como eu falei no início eu vou pedir para deixar no mudo. Tem algum... fazer depois, né? Eu não sei se vai ser depois, como é que vai ser, se vai ser mais fechado. Eu vou ver. Pronto, já deixei a Kelly no mudo. Aqui eu acho que é aquele primeiro ponto, né? Eu vou ler o livro, eu vou reler o livro. Eu tenho coragem de dizer, pelo grau de conhecimento mundial, ou de tanto que a gente já ouviu falar em determinados textos, eu vou ter coragem de dizer que li, ou eu não vou ter coragem de dizer que li. E aí ele fala que normalmente o uso desse prefixo reiterativo é justamente essa hipocrisia, né, da parte das pessoas que se envergonham de não ter lido um livro famoso. Isso acontece com todo mundo. Então, assim, se está aqui é porque isso já acontece de algum modo com todo mundo. E a tranquilização que ele dá é assim: olha, tem tantos livros clássicos importantes na nossa formação que não se constranja de não ter lido alguns. E pode dizer que não leu. Não precisa dizer que está relendo. Eu não li, gostei da dica, vou anotar, vou ler sobre o que fala. E é sobre isso, acho que tem um pouco de autenticidade nessa revelação. Tanto é que ele fala, por exemplo, na França, as pessoas estão acostumadas e leem com muita frequência Balzac, são apaixonados por ele. Na Itália, leem Dickens, e não necessariamente tem autores, as pessoas são apaixonadas por Dickens na França, mas na Itália eles são. Então, às vezes, tem determinados autores que guardam tanto uma relação com a cultura de um determinado lugar, os textos que aquele lugar acaba elegendo como clássicos, que, por sua vez, acabam sendo aquele requisito. Ele até fala de um professor que lecionava, o Michael Butor, que sempre que chegava nos Estados Unidos, todo mundo esperava que ele comentasse, recebia perguntas sobre Emile Zola, e ele nunca tinha lido. Então, assim, será que de fato eu tenho que ler todos esses textos? E eu acho que, para mim, é fundamental que a gente supere esses traumas, né? E exerça esse direito de dizer que não leu e que tem interesse em ler. Um outro ponto é que, às vezes, esses clássicos eles são tão comentados que esse reler ele não tem necessariamente uma relação com essa vergonha ou essa hipocrisia. Mas o reler tem a sensação de que você já ouviu tanto falar de uma determinada obra que parece que em algum momento ela já foi lida, ela já entrou na sua vida. É como se você conhecesse trechos, conhecesse livros, livros não, filmes,
e tudo isso conectasse com você. Como, por exemplo, quem daqui não conhece O Pequeno Príncipe? Mas talvez nunca tenha lido a versão, leu uma versão infantil, viu ilustrações, ouviu falar ali, e de algum modo nunca se conectou, leu a obra em si. Então, às vezes, quando a gente fala em reler, é que o nosso intuitivo, automático, diz assim, olha, ele já faz tanto parte do meu repertório em termos amplos, de ouvir dizer, que ele parece ser meu. E acho que ele conversa muito com o trecho de Fernando Pessoa que eu coloquei hoje nas redes sociais, que é tudo está em todo lugar. Então, quando ele diz que as casas, quando ele está caminhando no meio da tarde, olhando para o mundo com atenção, as casas têm uma mensagem para ele, os cartazes têm um aviso, as pessoas comunicam. E, de algum modo, é como se quanto maior a nossa sensibilidade, maiores as chances da gente notar essas pequenas coisas. E quando a gente está falando dessa aquisição de repertório, tudo comunica. Então é natural que dentro desse universo do reler, de algum modo a gente tenha determinadas obras dentro da gente como se nós já tivéssemos lido, sem necessariamente entrar num viés da hipocrisia de dizer ou ter vergonha, envergonhar-se de não ter lido na íntegra. Então acho que esses dois pontos de reflexão valem para esse item 1. O item 2 do ensaio dele diz assim, ó, dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. E aí vem a situação que é quando ler os clássicos. A escola tem uma função nas nossas vidas, os nossos pais têm uma função nas nossas vidas, as pessoas que nos guiam desde que nós somos pequenos têm uma função na nossa vida, que é a função de encaminhamento, é a função de estimular determinados atos e condutas, trazer bons hábitos. A leitura é uma dessas circunstâncias. Mas a gente sabe que na vida real, na escola, nós somos obrigados a ler determinados clássicos. E acho que a escola tem esse papel de obrigação. Mas quando a gente lê, quando é muito jovem, por exemplo, eu li Helena, Dom Casmurro, eu li vários livros de Graciliano Ramos, e assim, e eu já não sei, eu não sei quem eu era naquela época. Eu não sei o que, de algum modo, o que aquilo comunicou quando eu era muito jovem. Quando a gente é muito jovem, está na escola, a gente acaba lendo como um hábito, ou pelo menos um ato de ler. Um ato de ler e cumprir uma regra. Um ato de ler e cumprir um compromisso. E quando a gente cresce, a gente amadurece e passa a apreciar esses textos com tudo que tem dentro de nós. São as nossas experiências, os nossos sentimentos, a nossa história, o momento da vida de cada um. A gente vai perceber que tem textos existenciais que vai tocar muito mais alguém que está num momento solitário, triste, isolado, do que alguém que está com as coisas todas resolvidas, com um casamento perfeito, com os filhos todos organizados. São fases da vida das pessoas que se comunicam mais ou menos com determinados textos. E o que ele fala nesse item 2, que eu acho fundamental, é que, assim, na juventude, a gente tem uma certa impaciência, pouca experiência, e a gente acaba degustando muito pouco desses grandes textos. Então, o ideal é que, se a gente tiver essa chance, revisitá-los, ou visitar determinados textos quando a gente tem maturidade para degustá-los, para apreciá-los. E eu tenho um amigo que é o Mantovani, um juiz, professor, enfim, lá do Ceará, e ele diz assim para mim: tem textos de Machado de Assis que a gente não tem condição de ler antes dos 45 anos. Eu tenho um desafio de ler Memorial do Convento e eu vou colocar aqui para gente. Eu tenho textos, não só esse, mas assim, Memórias do Cárcere, que eu não consegui ler os 2 volumes. E ele falou assim: tem livros que a gente não conversa mesmo. A gente tem que esperar um pouquinho, né? E acho que o autor diz muito isso. Se a gente tiver a sorte de ler o texto na hora certa das nossas vidas, seria fantástico, né? Memorial do Convento é Saramago, né? E Memórias do Cárcere de Machado de Assis. Bom, e aí o terceiro, ele diz assim, olha, os clássicos são livros que exercem uma influência particular, quando se impõem como inesquecíveis, e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando como inconsciente coletivo e individual. E aí ele diz assim, olha, deveria existir um momento na nossa vida adulta em que nós
pudéssemos revisitar esses grandes clássicos. Aqueles clássicos que foram importantes na nossa juventude. Eu li Crime e Castigo de Dostoiévski quando eu tinha uns 24 anos. Eu devo revisitar Crime e Castigo. Os Irmãos Karamazov é um tipo de texto que a gente precisa ler com calma quando a gente está mais velho. É assim, Nietzsche, que a gente vai enfrentar 2 textos aqui densos para exercitar a coragem, que é ler Nietzsche, e muito mais. Então, assim, os clássicos deixam essa marca que precisam ser apreciadas no momento certo. Então, se a gente passou por alguns clássicos e diz que a gente já leu de fato, porque a gente foi exigido na escola, em quaisquer circunstâncias, revisitem esses clássicos quando ficarem mais velhos e mais maduros. O item 4, ele complementa os livros anteriores, os pontos anteriores, e diz que toda releitura de um clássico era uma leitura de descoberta como a primeira. E é verdade, eu já li, por exemplo, pelo menos, enfim, eu não sei quantas vezes, mas eu já visitei tanto esse livro do Desassossego, desde que eu me entendo de gente, e cada vez que eu abro esse livro, eu encontro um contexto diferente, uma mensagem que me toca. Eu não lembrava dessa passagem que eu li hoje. E isso faz com que a gente possa sentir isso com uma maneira diferente, né? E aí algumas pessoas me dizem assim, qual é o melhor livro da sua vida? Parece aquela mensagem do vinho, né? O melhor vinho é o vinho que você gosta. Mas eu acho que depende muito do livro que você está lendo, no momento que você está lendo. Às vezes teve um livro que mexeu com você profundamente, que você chorou quando terminou. E se você lê 2 anos depois, 3 anos depois, com a sua vida com mudanças, você talvez não se emocione como você se emocionou no passado. O que não desqualifica aquele texto, mas ele potencializa os sentimentos que você tem no momento em que você está lendo. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. E eu acho que é a definição do item 4, que é quando a gente está ali revisitando. Quando a gente está ali meio que já vivenciou alguma coisa, já viu aquele texto antes, ou já sentiu coisas que aquele texto comunicou. Quantas vezes a gente já não viu um texto, uma mensagem, uma passagem de um determinado livro e a gente falou, cara, eu já pensei assim, eu já senti assim. Isso aqui é exatamente o que eu sinto. E você percebe que não era tão inaugural assim, alguém já pensou assim antes. Por isso que existem muitas críticas filosóficas de filósofos mais contemporâneos, em que as pessoas dizem, o fulano é um grande plagiador dos filósofos do passado, porque tudo isso já foi dito. Mas, assim, primeiro que a gente não tem condição de saber tudo que foi dito nas entrelinhas. Segundo que a gente tem o direito de ter um pensamento inaugural. E segundo que eu acho que tudo, de algum modo, exceto aquela filosofia grega, exceto tudo que foi construído muito antes, no início da escrita, em que a gente ainda tem acesso hoje, tudo depois, esses sentimentos todos já foram, de algum modo, enfrentados. Então, hoje é sempre uma releitura daquilo tudo que a gente já viveu. E eu acho que quando ele fala toda a primeira leitura é uma releitura, é porque é isso. Ele traz um pouco de tudo que já tem dentro de nós, né? E aí, no item 6, ele diz, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Eu acho que é exatamente por esse contexto. O contexto do leitor faz com que esse livro nunca pare de dizer alguma coisa. Porque para quem escreveu, que era um humano que estava ali escrevendo, que a gente tem que sempre pensar, e outro dia eu vi isso, que assim, quem escreveu foi alguém como eu, um ser humano de carne e osso, que estava sentindo, que estava pensando, que estava colocando no papel. E às vezes tudo que ele escreveu tem uma profundidade que ele sentiu ali no momento, mas que se revela de uma maneira diferente para cada um que tem acesso a esse texto. Em direito, quando a gente está estudando filosofia, a gente sempre pensa assim, tudo que está no papel, nessas marcas de tinta, apesar de ter sido um homem que escreveu, uma mulher que escreveu, uma pessoa que escreveu, eles acabam representando para a gente um texto bruto, em que a elaboração dele, o que a gente sente a partir dele, o que a gente absorve a partir dele, é uma responsabilidade nossa nessa conexão com esse texto. Então, é como se tudo fosse texto elaborado a partir do momento em que a gente escreve. Se eu escrever alguma coisa para vocês, aquilo ali já era uma elaboração minha, mas quando vira um texto analisado por uma outra pessoa, ele é um texto que vai sofrer, não vai sofrer não, ele vai viver essa construção de sentido, sabe? Então parece meio filosófico demais, mas é exatamente isso que a gente está contando aqui. Ele nunca termina de dizer aquilo
que ele tinha para dizer, né? Lê do Ivo, um livro que eu tenho o livro do Lê do Ivo, a obra completa, né? Ele é alagoano, morreu faz um bom tempo, se for a mesma pessoa que a gente está pensando, Érica. Um livro é só um livro quando o leitor multiplica. Eu acho que é isso, eu acho que a gente trata isso muito em teoria do direito e tudo mais, mas, assim, usando esses elementos linguísticos, mas eu encaro exatamente assim. Se eu escrever um texto para vocês, eu tenho controle sobre aquilo que eu escrevi, mas eu não tenho controle de como essa mensagem chegou em vocês. Isso vale para o que está escrito, e isso vale para aquilo que está também dito aqui nessa oralidade. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura e nas culturas que atravessaram, ou simplesmente na linguagem ou nos costumes. Nesse trecho aqui, ele traz Odisseia de Homero, ele traz Kafka, pensando nos dilemas kafkanianos, a gente vai ler Metamorfose para a gente se conectar um pouco com isso. Ele traz Pais e Filhos, de Turgenev, e ele traz Dostoiévski. Ele traz alguns textos, mas, assim, também é um pouco do que a gente falou aqui no início. Muito do que a gente conhece desses autores, conhece de já ter ouvido falar de alguém que disse, de ter lido algum trecho que fez menção a eles em outros livros, e a gente vai nessa toada, nesse ritmo, e aí eu aqui absorvendo esses poucos, esses fragmentos de texto sobre determinados clássicos ao longo da nossa vida, lendo, assistindo, ouvindo, conversando, e por isso que, de algum modo, ele vem com tudo isso. Mas a mensagem desse item 7 é assim: beba na fonte, evite intermediários. Se você quiser entender, comece com os livrinhos. Outro dia eu vi um livrinho Carpaccio. Comece com os livros menores. Inaugure o seu contato com Dostoiévski em Memória do Subterrâneo. Com Tolstói, leia a Sonata Kreutzer. Leia livros menores, mas que eles tocam a gente profundamente. Leia Eterno Marido. Eterno Marido é um tipo de texto que você, nos olhos de hoje, tem várias coisas ali que a gente nem aceita mais, mas ele é profundamente relevante para a compreensão daquele romance. Então, assim, por que não se conectar com determinadas obras de clássicos, os menores, aqueles com que você consegue começar e terminar, aqueles que têm uma mensagem para entregar, sem precisar ler o que o fulano disse do fulano, entende? Sem precisar ir para resenhas, sem precisar ir para autores intermediários. Às vezes a gente precisa começar a ler, fechar, depois voltar e deixar aqueles livros como parte daquilo que você quer ler na sua vida, né? E acho que esse trecho aqui, o item 7 do ensaio dele, conversa muito sobre isso. Assim, nunca deixe de ler na fonte, de beber na fonte. Minha mãe leu, por exemplo, Pais e Filhos e não gostou muito. Eu não li ainda, eu tenho ele em casa, mas não li. Eu não li Os Possuídos de Dostoiévski. E ele diz assim: Os Possuídos de Dostoiévski, não posso deixar de pensar em como essas personagens continuaram a reencarnar-se até os nossos dias. Eu imagino que dentro desse texto deve ter tantas questões conectadas com as pessoas de hoje, que é como ler os filósofos gregos, parece que a gente está lendo uma obra de hoje, né? Que faz sentido a gente ler os textos originais. A minha voz falha sempre assim, 1 da tarde, né? Depois de 35 minutos de clube, a voz começa a... Então, assim, ó, só para dizer que devemos ler sem intermediários. Intermediários que pretendem saber mais do que ele. E por isso podemos concluir que um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente repele para longe. Ou seja, os grandes obras sempre vai ter um ambiente de múltiplos entendedores, grandes especialistas, mas que, na verdade, tentam se aproximar, mas repelem, são repelidos pelo clássico. O clássico, ele é, digamos assim, impermeável no sentido de
eles são immiscíveis. Eu acho que a palavra immiscível é melhor. Por mais que a gente coloque no mesmo pacote, ele não se mistura, é água e óleo. O clássico vai ficar ali na sua integralidade e cada um que se conectar com ele vai encontrar um elemento, vai encontrar uma maneira de interpretar aquele texto bruto, né? Entendam, texto bruto enquanto um texto que está ali colocado, esperando que alguém leia, deguste, aprecie, interprete, construa suas próprias reflexões. O item 9, ele diz, os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer, por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Falei um pouquinho sobre isso no início do nosso encontro, e às vezes a gente coloca tanto medo, um receio de chegar perto, porque é muito difícil, porque eu não vou conseguir entender, porque trata disso, trata daquilo, já ouvi dizer que alguém disse que é difícil, e a gente se afasta tanto dele, ou cria tantos estigmas, e às vezes até a gente tem preconceito com determinada obra. E é o que acontece com aquele autor, aquele professor americano, o Michael Button, quando ele lê Émile Zola. Ele diz assim, isso aqui é fantástico, é fabuloso, por que eu demorei tanto? Mas as pessoas me perguntavam tanto que eu enchi o saco, eu não quero ler esse cara, porque assim, eu não li e também não quero ler. E no final das contas, quando ele leu tudo. Ele não deixou nada ficar de fora. Então, assim, são inéditos por isso, porque o que alguém já disse sobre eles jamais será aquilo que você vai sentir ou vai construir quando você lê pessoalmente, né? Por isso que conversa com o item anterior do não conversar, evitar intermediários, conversa com os itens anteriores de que somente o nosso contato com eles vai revelá-los grandes clássicos, né? E se vocês tiverem interpretações diferentes, também fiquem à vontade de levantar aqui, tá? O item 10, ele diz assim, chama-se de clássico um livro que se configura como um equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Eu entendi aqui como textos que comunicam alguma coisa. E concordando ou não concordando com ele, ele vai sempre comunicar alguma coisa muito relevante. Por exemplo, ele fala aqui de Jean-Jacques Rousseau. Ele diz, olha, tudo que ele pensa e faz me agrada. Mas tudo que me inspira, um irresistível desejo, mas tudo me inspira um irresistível desejo de contradizer, de criticar, de brigar com ele. Então você entende que assim, tudo que ele faz, tudo que ele escreve, de algum modo me envolve, mas eu não concordo com ele. Me envolve porque eu tenho a vontade irresistível de criticar, e não é sobre concordar com ele. É sobre que tem determinados livros que trazem ou carregam uma ideia de momento, de universo, de questões culturais, de momentos que precisavam ser refletidos e precisam passar por. E eu gosto disso, ele é um talismã porque ele está sempre comigo, ainda que eu tenha sempre vontade de brigar com ele. E acho que conversa muito com o que a gente falou aqui, tá, no Padlet, que é aquela frase do Steven Pinker. O verdadeiro estudioso é receptivo a ideias, seja qual for a sua origem. Ainda que deixe de concordar com elas, ainda que não concorde com elas. Mas você gosta do... Por exemplo, lendo O Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche. Nietzsche, ele é anti-germânico, anticristão, ele tem uma noção, assim... E ele é corajoso. Então, assim, o jeito como ele fala, eu chamo de corajoso, porque, assim, a forma como ele expõe... Claro que esse livro, O Crepúsculo dos Ídolos, é um dos 5 textos que ele escreveu antes de perder a sanidade mental. Então, ele já estava numa fase que ele podia dizer o que ele quisesse, ainda que ele também nem sabia se seria lido ou não. Mas o fato é que eu acho que o sentimento que ele me traz é que, assim, ainda que eu... E aí ele é contra a filosofia grega, enfim. Mas o que ele traz é essa inquietação. Ele traz esse desconforto. Mas um desconforto astuto, ele é bem construído. A frase, a forma como ele pensa e raciocina faz a gente se envolver, ainda que a gente não concorde com a ideia. Então, um dos livros que a gente vai ler, que é Além do Bem e do Mal, ele começa com uma frase: qual é a nossa vontade de verdade? Qual é a nossa vontade de verdade? E isso
eu acho que só isso já deixaria a gente um livro inteiro para refletir. Mas ele vai construindo um caminho que ele vai saindo dos dogmáticos, ele vai saindo daquela filosofia grega, ele vai dizendo que é um absurdo pensar como Platão, mas com uma elegância de escrita, de narrativa, um jeito perspicaz de pensar, que faz com que ele não possa ser excluído desse ambiente de clássicos, sabe? E acho que é meio que assim, há pessoas que olham Nietzsche e dizem assim, isso aqui é um absurdo, talvez seja o jeito, é um absurdo, mas eu adoro, sabe? Eu acho que isso é o que o Ítalo Calvino fala quando lê o Item 10, quando fala de Jean-Jacques Rousseau. Então, assim, é um absurdo. Eu tenho um irresistível desejo de contradizê-lo, mas ele me agrada em tudo que ele faz. Então, acho que o paradoxo dos clássicos também está dentro disso daqui. O seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Por isso que a gente volta para a ideia aqui de que o clássico comunica com a gente. O clássico comunica com os nossos sentimentos, com a nossa história, com quem nós somos, o que nós sentimos, com os nossos valores. Talvez, por exemplo, a gente não consiga exercer a maturidade de enfrentar qualquer texto, independente do que ele esteja dizendo, por ser um verdadeiro leitor. Talvez tenha textos que a gente nem chegue perto, porque os nossos valores não permitem. Mas não é sobre isso. O que ele está dizendo assim, clássicos é também aquilo que, na sua individualidade, é o que mexe com você, ainda que ninguém diga que isso é um clássico. Existe uma liberdade de escolha ao dizer o que é um clássico. E eu acho que isso é fantástico, porque é verdadeiro. É dizer assim, é clássico para você, mas talvez não seja um clássico para mim, né? E isso conversa muito bem, eu acredito, com o contexto individual, o contexto subjetivo do leitor, o contexto daquele que vai multiplicar o livro, como a Érica colocou da frase do Ivo aqui. Então, é esse poder que a gente tem. Então, o seu clássico é aquele que nunca vai ser-lhe indiferente, né? Pode falar, Érica. Não, é que né, você falando isso me tocou, porque me lembrou um livro que eu sempre fui muito apaixonada, eu nem sei se ele entra como clássicos, que é do Gabo, Memórias das Minhas Putas Tristes. E eu lembro que eu fiquei encantada com esse livro e eu comecei a ler muito Gabo por causa desse livro. E aí, na minha fase adolescente, na minha fase adulta, eu lia isso, que absurdo isso. E aí eu fiquei olhando para mim de uma forma. Eu falei, como eu gostei disso, que absurdo. E hoje eu estou revoltando pela questão poética, entender outra questão. Então, foi e voltou, assim. Então, eu achei muito interessante essa definição que você trouxe, porque para mim aconteceu 3 vezes e pretendo ler de novo para ver uma quarta. Eu acho que eu deixei no mudo. Eu acho que os livros têm esse poder, né? Do momento das nossas vidas, definir o quanto ele é simplesmente uma revelação do nosso alter ego. Os personagens são um alter ego, porque o alter ego nada mais é aquilo que a gente se identifica completamente. Eu, por exemplo, lendo A Imortalidade do Milan Kundera, eu sou a própria Agnes aos 65 anos. Então, assim, eu não consigo me ver diferente, assim, as reflexões que ela tem, o que ela está pensando, a forma como ela reage ao mundo. Eu me sinto a própria Agnes daquele personagem. Eu diria que ele é o alter ego. Quando eu era mais jovem, que li Memórias, Elegância do Ouriço, eu era praticamente, eu não lembro mais o nome da personagem, mas eu era ela naquele momento da minha vida, né? Aquela moça, aquela mulher que estava ali como personagem principal. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o poder que tem, né? Aí aqui o 12, porque a gente está... Viu só que só dá para falar de um ensaio? Não dá para falar de todos, mas vamos lá. É que esse livro aqui, ele tem esse... No próximo encontro, e eu vou deixar para vocês... nessa estrutura desses 6 primeiros capítulos, eu vou deixar no Padlet. O que eu acho que são os pontos relevantes do primeiro. Eu vou deixar uma caixinha para cada um. O personagem, o ponto que me tocou e assim, essas questões fundamentais de cada um desses ensaios, que daí pode ser que seja um modelo para vocês prepararem esse resumo para vocês. Então, como a gente não vai conseguir falar de todos agora, eu vou fazer esse exercício no Padlet até o próximo encontro, para que vocês tenham dos 6 ensaios, dos 5 ensaios, né? Esses pontos principais, que o primeiro poderia ser exatamente esses pontos sumarizados, que a gente está lendo aqui ao longo do tempo, que eles comunicam tudo que ele está esclarecendo, e os outros um pouco dessa nuance do que é o personagem, de quem são esses participantes, qual é a história que envolve o clássico e o ponto sensível
de cada um deles. Eu vou fazer o meu e vocês reproduzem o de vocês, vai estar lá no Padlet. O clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes dos outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia. Esse ponto é interessante porque toda forma de valoração nossa, tudo que a gente valora na vida, do bom, do mal, do ruim, do feio, do bonito, só existe por comparação. Não existe nada bonito em si. A gente tem, o que eu quero dizer? A Gisele é bonita porque a gente compara com outras mulheres. Essa vista é bonita porque a gente compara com outras vistas. Tudo que exerce na nossa vida um poder de classificação é porque existe uma comparação. Isso é o chamado a regra do contraste. Só existe classificação em si quando a gente tem algo com que classificar. Se só existisse uma mulher no mundo, talvez a gente nem falasse de homem, de bonita ou feia. Talvez a gente não precisasse valorar do bom e do ruim, só tem uma pessoa. Então eu não saberia o que é bom, eu mal conseguiria, em termos linguísticos, criar um outro adjetivo. Então, a bivalência existe, ou essa multivalência, essa questão do binário ou do... Enfim, só existe porque a gente está sempre comparando. É o cabelo bonito ou feio? O cacheado é mais bonito que o liso? O ondulado é mais bonito que o cacheado? Mas porque existe o cacheado e o liso para comparar. Então, essa ideia de comparação é que faz com que a gente... Por isso que ele fala que os clássicos só existem porque tem livros antes dele. E quando a gente exerce esse direito de comparar, um livro vai ser melhor que o outro. Um discurso vai ser melhor que o outro. Uma forma de escrever vai ser melhor que a outra. Porque a gente vai estar comparando. E nessa comparação, a gente vai... Se a gente se deparar com um livro que a gente considera clássico, ele vai aparecer como um... É ele, entende? É como se a gente olhasse para ele e fosse aquele clique, sabe? Que diz assim, é esse o clássico. É isso mesmo, é sobre isso que eu estou falando. E aí eu acho que isso acontece com a comparação. Então, ele não falou comparação aqui, com a expressão comparar, mas ele diz, olha, um clássico só existe depois de outro livro, depois de outros clássicos, talvez, mas porque você leu outros antes, e quando lê o clássico que você vai dizer que é clássico, ele simplesmente aparece na sua vida e você diz, é ele. É quase como o amor, né? Passam várias pessoas na nossa vida e de repente a gente olha e diz, é ele. Às vezes até a gente demora para dizer se é ele ou não, mas normalmente isso acontece, né? E aí eu acho que tem um outro ponto que ele traz aqui, que eu acho que é uma grande reflexão, até para a gente definir o fluxo do nosso clube. Que ele diz assim, o dia de hoje pode ser banal. Essa frase é fantástica, tá? Vocês têm que grifar, na minha edição está na página 14, embaixo do item 12. O dia de hoje pode ser banal e mortificante, mas é sempre um ponto em que nos situamos para olhar para frente ou para trás. Então, hoje pode ser um dia banal, as coisas que a gente está vivendo agora pode ser ruins, difíceis, ou pode ser um momento bom, um momento ruim, independente do que a gente vai classificar, o dia de hoje é sempre o nosso ponto de referência para olhar para o futuro e para olhar para o passado. E ele falando isso, enfim. E aí ele diz assim, ó, para poder ler os clássicos, temos que definir de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, tanto o livro quanto o leitor se perde nessa nuvem atemporal. De onde eles estão sendo lidos, eu acho que é sempre uma conversa com o nosso contexto e com respeito ao contexto do autor, do livro. E mais que isso, o rendimento máximo da leitura dos clássicos advém para aquele que sabe alterná-lo com uma leitura de atualidades, numa sábia dosagem. O que ele quer dizer com isso? A gente não vai conseguir ler clássicos sem parar. É um clássico em cima do outro, um clássico em cima do outro, um clássico em cima do outro. Não, é como se a gente precisasse de algumas doses. Umas doses de realidade, de atualidade, de textos contemporâneos, de textos mais leves. Por isso que eu acho que é super saudável que a gente leia mais de um livro ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai ter um momento em que você vai... Esse daqui é um livro recreativo. Na minha opinião, é uma leitura recreativa. Mas é um clássico. E, de algum modo, ele vai ter que... E talvez, se você não considerar esse um clássico porque é uma reunião de artigos, ele fala de muitos clássicos. Então, na medida em que ele fala de muitos clássicos, esse acúmulo de informação pode deixar você oprimido.
e acho que você deve, sim, mesclar, dosar. Então, na hora que eu fui escolher o cronograma de leitura, a gente vai ler Metamorfose, mas depois a gente vai ler um outro texto, depois a gente vai ler um debate. Então, assim, a gente vai meio que mesclar para a gente não ficar completamente sobrecarregado, nem de uma leitura técnica, entrar num romance, entrar numa pausa, que é uma pausa que a gente diz, putz, eu vou ler Metamorfose. É um livro que às vezes ninguém quer ler Kafka, mas assim, por que não? E vai ler e vocês vão sentir que é fluido assim, é possível. Depois a gente vai ler e essa mescla é importante para a gente pensar em atualidade, lendo clássicos. Por exemplo, a gente vai ler O Príncipe. Então, Isadora, eu vou só... Isso. Legal. Não, tô ficando mudo. E aí a gente vai ler, por exemplo, O Príncipe, é um clássico, mas a gente não está preparado para ler Maquiavel seguidamente. A gente, por exemplo, eu estou com um desafio meu aqui, mas assim, não dá para ler sem parar livros clássicos, sair do Príncipe, ler a República, depois... Não dá, a gente precisa de pausas. E nessa temática do poder, o que eu queria era, a gente lê Metamorfose, depois desse daqui, que é um resumo de vários clássicos, a gente entra em Kafka, conhece um pouco do autor, conhece o estilo, entra em Maquiavel e vai passar o semestre pensando em elementos ou num eixo temático que nos conecta com o poder, de alguma maneira com o poder. O poder exercido por uma pessoa individual, numa circunstância, o poder enquanto elemento de controle de Estado, um poder em termos emocionais e de cognitivos. A gente vai pensar no poder em várias das suas nuances nesses textos. Então, eu acho que a gente se policiar para não achar que tem que ler clássico o tempo inteiro. Um best-seller entra fácil no momento recreativo, os textos da vida real, jornais, revistas e todos os outros fazem parte da construção desse nosso ambiente de amadurecimento, né? O item 13, ele diz assim, é clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho de fundo, mas, ao mesmo tempo, não pode prescindir desse barulho de fundo. Barulho de fundo é assim, a gente pode estar completamente conectado a essas raízes do universo, a esses talismãs que podem ser esses textos clássicos. Entretanto, esse barulho do universo é saber que a gente está num tempo e no espaço. Essas atualidades, esses textos escritos no momento em que nós estamos vivendo, é também esse barulho de fundo que precisa existir. Então, estar conectado com o momento nosso atual e com aquilo que os clássicos nos propõem é excelente. Então, assim, nunca deixa de ter um texto comigo que me tragam reflexões filosóficas. Não tem. Filosófica não é porque é filosofia, mas são textos que me conectam comigo, com a minha existência, com os meus sentimentos, com uma série de aspectos que me desenvolvem emocionalmente, né? É clássico aquilo que persiste como um rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Eu acho que aqui conversa muito também com aquilo que eu acho que a gente precisa ter, é respeito aos clássicos. É respeitar aqueles textos escritos num contexto. Não dá para a gente quebrar estátuas de autores porque hoje eles são racistas, dentro da nossa visão de atualidade. Não dá para a gente exorcizar os homens porque hoje ele é... Assim, eu acho que a gente tem que só ler pensando num ambiente onde ele foi escrito. Em que momento? Se for um autor americano, ali em 1860, o que ele estava pensando, aquele homem de meia-idade, que detinha um poder? Isso vai fazer com que a gente se identifique ou não com determinados textos. Mas é assim, se um livro é uma pessoa, é um homem ou uma mulher, então vamos tentar, se a gente vai ler, se a gente se dispôs a ouvir, lendo, que a gente seja o mais benevolente possível, ainda que seja para ter essa vontade incessante de contradizê-lo, de criticá-lo. Mas é como se fosse um universo em que a gente respeita, nem que seja como um rumor, né? Eu não estou aqui dizendo que a gente precisa ler autores racistas, não me entendam mal. É que a gente só tem que lembrar que esses homens escreveram em momentos históricos que já não são os mesmos que os nossos. E esse barulho de fundo da nossa atualidade também revela os nossos valores hoje. Por isso aqui, muitos de alguns autores vão ficar com esse ruído, mas vão ficar ali na nossa memória. Muitos outros vão ser livros que você não vai querer mais reencontrar, porque eles confrontam em absoluto com seus valores atuais, mas são livros que estão ali no momento histórico e que já foram classificados como clássicos. E se nós temos o direito de construir e eleger os nossos próprios clássicos, que é o que o Ítalo Calvino também diz, então tudo bem. Um livro clássico vai ser para mim, não vai ser para Isadora.
vai ser para Kelly, não vai ser para Bruna. Tudo bem, porque os nossos valores são diferentes, as pessoas são diferentes, os momentos de vida de cada um são diferentes, as condições sociais e econômicas são diferentes, tudo é diferente. E por isso que cada livro é um texto bruto. Cada livro, quando ele se coloca num papel, ele é texto bruto, e ele vira um sistema e um texto elaborado para cada um dos leitores, né? Ele que se transforma no universo. Minha voz acabou. Só um minuto. Imagina se eu fosse cantora de festival. Eu estava frita. Não sei como a Taylor Swift consegue cantar 3 horas. Então, pessoal, eu acho que ele termina nesse, em que diz que... Ó, e ele diz assim, ó, resta o fato de que ler os clássicos parece estar em contradição com o nosso ritmo de vida, que não conhece os tempos longos, o respiro do ótimo humanista, e também em contradição com o ecletismo da nossa cultura, que jamais saberia dirigir um catálogo de classicismo que nos interessa. Esses autores são pessoas que escreveram no seu tempo textos que os tocavam, e eles nunca iriam conseguir sempre, ou nunca, ninguém nunca vai conseguir situar uma determinada temática, uma forma de escrever, dentro de um conceito absolutamente universal. Não estou chorando, tá? É a voz que está acabando. Então, quando ele fala isso daqui, é como se, assim, a nossa vida é muito eclética, as pessoas são muito diferentes, então tudo bem que tenham autores para cada tipo de grupo, cada tipo de pessoa, cada tipo de história, cada tipo de momento de vida. Esses são os clássicos. E por isso, pessoal, o meu compromisso é que continuemos o cronograma, façam o que puderem para ou anotar numa página do livro, deixar um caderninho, e o caderno do FHG vai para casa de vocês, todo mundo que se inscreveu e botou o endereço vai ter o caderninho para fazer essas anotações. E a ideia é que a gente coloque pontos centrais de cada um desses ensaios, nem que sejam 3 bullet points, 3 marcadores, é uma escrita tipo glossário, sabe? Que você escreve do lado e diz assim, esse ponto é importante, esse ponto é importante, mas que você consiga compilar em algum lugar. A ideia do Padlet é para que vocês possam usar não só aqui comigo, mas adotar essa ferramenta para a vida, para estudar idioma, para vocês colocarem ali no ambiente em pastinhas, tudo aquilo que vocês, de algum modo, vão visitar em algum momento. E eu me comprometo a fazer isso no Padlet oficial nosso, colocar lá todos os trechos, tudo que eu acho que é importante de cada um desses capítulos, com a maior objetividade possível, para que estabeleça talvez um jeito de sumarizar a importância desses 36 enunciados, 36 ensaios, que podem, de algum momento, revisitar. Acho até que vocês vão fazer um asterisco naqueles que vai dar vontade de ler, né? E mim já me deu essa vontade, né? Principalmente quando ele toca no elemento principal, mais sensível do texto, tá? Então, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. É sempre uma hora, porque eu sei que todo mundo trabalha, eu sei que todo mundo tem agenda, mas essa hora de conexão é uma hora de engajamento, é uma hora de colocar vocês no texto, de situar a gente numa mesma conversa, de trazer opiniões também, para que vocês possam cada vez mais absorver esse texto. Tentem, dentro de um ambiente diário, incluir 15, 20 minutos de uma leitura antes de dormir, nem que seja para pegar no sono. Mas se vocês colocarem isso como ritmo, vocês vão perceber o quanto vai ser tranquilo e o quanto vocês vão sentir vontade de ler esses textos e ler outros textos e ler ainda mais e mais e mais, consumindo tudo isso, tá? Então, esses textos mais reflexivos são bons por isso, porque a gente tem a liberdade de pensar em voz alta, tá? Então, vejo vocês no próximo encontro. Semana que vem não tem, mas no dia 14 tem, e aí vai ser uma sexta-feira. Vocês já vão ter meio que resuminho de todos os ensaios que eu já li. Eu, Isadora, imagino que o horário seja ruim, mas pega depois no início. É uma hora, porque assim, eu coloco exatamente na minha hora de almoço, eu como em cima da minha mesa, antes de começar,
porque é o único jeito de incluir na agenda meio que operacional, né? Mas eu sei das dificuldades. Mas assistam o vídeo, vai estar no nosso Padlet, vai estar na plataforma Hotmart. Esse livro inteiro vai ser acompanhado mesmo porque não é assinante. Eu quero muito que vocês participem, quero muito que vocês cresçam e participem dessa agenda, porque eu cresço muito com elas e eu tenho certeza que vocês vão crescer também muito com ela. Tá bom? A gente se vê dia 14 e continuamos se falando no WhatsApp. Vou encerrar a gravação.